Sejam bem-vindos à unidade 3, Behaviorismo, Análise do Comportamento e suas implicações educacionais. Vejam que, para a imagem dessa unidade, nós temos um ratinho segurando uma placa, escrito em inglês, uma frase que significa o seguinte: pressionará a alavanca para a comida. O que significa essa imagem? Por que eu trouxe essa imagem para a gente pensar sobre behaviorismo e análise do comportamento? Por quê? Vocês já pararam para pensar que nós somos, antes de mais nada, animais? Animais considerados dentro de uma estrutura dos estudos da biologia como mamíferos, e que nós temos toda uma demanda ligada aos nossos impulsos para a sobrevivência, que tem a ver a relação com os nossos instintos, para a nossa sobrevivência como espécie. Já pararam para pensar sobre isso? Lembram dos estudos de vocês lá do curso do ensino médio, do ensino fundamental, sobre estudos da biologia para entender o ser humano mais como uma espécie que tem a ver com a perspectiva voltada para a lógica animalesca? Então, a partir dessa unidade, nesta unidade especificamente, a gente vai aprender um pouquinho sobre abordagens teóricas que buscaram compreender como que nós nos comportamos por meio de estudos que são pautados pelo nosso comportamento animal. Olha que interessante isso. Os objetivos da aprendizagem desta unidade são conhecer a história e fundamentos do behaviorismo e da análise de comportamento e compreender as implicações pedagógicas do behaviorismo e da análise do comportamento. Behaviorismo em inglês significa comportamento, tá? Só para a gente já deixar isso, claro de início. Mas ela dá nome a uma teoria. Os conteúdos específicos dessa disciplina são contexto desta unidade dentro da disciplina, contexto histórico e fundamentos do behaviorismo e da análise do comportamento, comportamento operante, esquemas de reforçamento e punição, efeitos da coerção sobre a aprendizagem e implicações pedagógicas da análise do comportamento, o reforço positivo como princípio pedagógico. Essa perspectiva do behaviorismo e da análise de comportamento traz implicações para a área da educação muito significativas. E eu trouxe para vocês aqui uma frase do precursor, do teórico fundante, chamado John B. Watson, que diz o seguinte, para a gente ver o que na ideia dele significa o processo de pensar o processo educativo para as pessoas. Olha que interessante o que ele diz. Me deem 12 crianças sadias, de boa constituição e a liberdade de poder criá-las à minha maneira. Tenho a certeza de que, se escolher uma delas ao acaso e puder educá-la convenientemente, poderei transformá-la em qualquer tipo de especialista que eu queira: médico, advogado, artista, grande comerciante e até mesmo um mendigo e um ladrão. Independente de seus talentos, propensões, tendências, aptidões, vocações e da raça de seus antecedentes. Esse pensamento foi escrito em 1913 pelo Watson. O que significa isso, Vejam que interessante. Ele vai trazer que, independente da origem da pessoa, independente do contexto cultural, independente dessa perspectiva social, a pessoa, se ela treinada, direcionado o comportamento dela, ela vai se tornar o que for possível, o que for direcionado para ela se tornar. Se eu quero treinar aquela pessoa, formar aquela pessoa para ela se tornar médico, ela vai ser médico. Se eu treinar aquela pessoa para ela se tornar engenheiro, ela vai se tornar engenheiro. Se eu quiser que aquela pessoa se torne um mendigo, como ele fala aqui, ela vai ser um mendigo. Forte essa perspectiva, de pensamento. E aí a gente vai entendendo por que eles fizeram, por que eles têm essa perspectiva, por que eles direcionam essa reflexão do comportamento a partir do estímulo correto ou não, para poder resultar numa resposta específica da aprendizagem da pessoa. Também são precursores dessa teoria o Ivan Pavlov, que vai
trazer a reflexão sobre condicionamento e reflexo ou respondente, e o Berrus Frederic Skinner, sobre condicionamento operante. Bom, aqui especificamente para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria aqui de focar em específico quais são as implicações pedagógicas da análise do comportamento ou reforço positivo como princípio pedagógico. O que traz, né, de contribuição para a área da educação e o que impactou na área da educação? Primeiro, a garantia de uma boa densidade de reforçamento que leve indiretamente ao comportamento desejado. Vocês já passaram na experiência como alunos, como alunas na escola, que se vocês tiveram um bom comportamento, vocês receberam lá 5 estrelinhas no caderno, se vocês fizeram bem feito o trabalho de vocês, ganharam uma balinha, um chocolatinho. Vocês já passaram por esse tipo de situação no processo de aprendizagem? Isso é um exemplo de um reforço positivo que é pautado nessa teoria da análise do comportamento. Você ser premiado se você desenvolveu bem aquilo que deveria ser desenvolvido. A importância de assegurar oportunidades para que o aluno tenha condições de emitir os comportamentos selecionados em função dos objetivos. Ou seja, tem que estar bem claro no planejamento da sua aula, no planejamento do teu trabalho educativo com aqueles alunos, aonde que você pretende chegar. E o aluno tem que ter muita clareza de onde que ele tem que ir para poder desenvolver uma aprendizagem efetiva. A recomendação de se utilizar situações de aprendizagem que apresentam maior probabilidade de gerar reforçadores naturais para a aprendizagem. A utilização do princípio de progressão gradual para estabelecer repertórios complexos. Ou seja, olha como é estruturada a nossa escola, né? A gente sai de uma perspectiva de que o aluno mais novo para o aluno mais velho dividido em séries, né? A gente tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e uma sequência aí de aumento da complexidade do conteúdo de um primeiro ano para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Ou seja, isso significa que o aluno ele vai ter condições de sair de uma condição mais elementar para uma condição mais complexa de aprendizagem. E isso faz parte de uma análise do comportamento desses alunos, se eles dão respostas específicas àquele nível de conteúdo que é trabalhado. Prestar atenção e seguir instruções verbais frequentemente presentes em todas as demais situações de ensino, qualquer que seja o seu nível. E a necessidade de evitar, tanto quanto possível, ocasiões que levem o aluno a cometer erros desnecessários. Ou seja, para ter um sucesso no processo educativo, você deve planejar estratégias que reforcem o comportamento adequado desses alunos e que vão dar respostas específicas para que aquele objetivo seja atingido. Então, nesse sentido, essa perspectiva da abordagem do comportamento, ela vai trazer o quê? Padronização dos comportamentos e padronização da maneira do trabalho pedagógico. E isso é muito sério, a gente deve entender que é uma abordagem muito forte, que inspira muito as práticas pedagógicas, mas nós também devemos fazer uma crítica a esse tipo de abordagem, no sentido de que nós, seres humanos, temos nossas diferenças, mas a partir da concepção do behaviorismo, essas diferenças não contam. Então, numa sala de 30 alunos, todos devem ser tratados do mesmo jeito, com os mesmos objetivos de aprendizagem e com o mesmo tipo de reforço da aprendizagem. Então, todos vão ganhar uma recompensa se conseguirem atingir os objetivos colocados de uma maneira geral para todos. E com os estímulos corretos, todos daquela sala vão conseguir chegar no objetivo principal. Nessa abordagem do comportamento, do behaviorismo, é muito determinada a lógica de uma abordagem técnica, em detrimento de uma formação mais humana. Então, nessa perspectiva, ela foi uma abordagem muito forte na época da ditadura militar, em que nós podemos perceber que o comportamento de uma abordagem militar na educação, ela prevê o quê? Padronização de corpos e comportamentos, entendendo que se apagam as identidades culturais de cada ser humano. Então aqui a gente faz uma crítica, né, a essa abordagem que ela apaga as individualidades, justamente nessa lógica de entender que todos são
seres humanos numa abordagem animal, ou seja, um animal basta ser direcionado da maneira correta para ele se comportar adequadamente. E nós entendemos que temos uma abordagem aí no sentido humana, né? E que como seres humanos a gente tem aí uma potência como ser humano que nos diferencia dos animais. Então a gente não compactua com essa abordagem no sentido de entender que somos padronizados, certo? Mas essa é uma reflexão que a gente pode retomar e vai retomar lá na nossa webconferência, beleza? Obrigado!